tempo da live. Não. Foi, pessoal. Terminou o tempo da live, aí eu reiniciei. Voltamos. Oi, Larissa. Acabou o tempo da Voltamos. live, aí eu Você salvou, reiniciei. Flávia? Diz que sim. Oi, Você salvou a live? salvei. Ah, que bom. Porque depois eu vou gravar. Depois eu vou dar um jeito de gravar. Bom, o que eu tava falando que eu não lembro mais, pessoal? E agora? Era o que eu tava falando, Flávia? Você estava falando das ações frente à pandemia. Sim, sim, sim. Então, aí teve conselho, gente, que fechou, conselhos profissionais diversos, né? E como a farmácia é atividade essencial, né? Ou seja, as farmácias continuaram abertas, os nossos colegas farmacêuticos estão nos hospitais, estão no setor público, nas UBSs, né? Nos CAFs. Então, assim, farmacêuticos não pararam, tá? Então, a primeira medida importante foi que o CRF também não parou, ele não fechou, tá? Tá com atendimento interno, mas funciona normal. E aí as outras medidas, o que é que a gente tem feito? A gente tem se articulado muito com instituições para tentar elaborar medidas protetivas para os farmacêuticos. Então, uma das primeiras medidas que a gente tomou foi uma nota conjunta, que foi assinada também pelo Sindicato dos Farmacêuticos e o Sindicato do Comércio Varejista Farmacêutico, que é o famoso sindicato patronal, né, das farmácias. Né? E aí lá constam medidas de proteção em caráter de recomendação, né, para as farmácias, né, a princípio privadas e públicas também, na nota está contemplado público. A gente emitiu várias notas técnicas, na verdade com várias eu quero dizer 5, né? Nós emitimos 5 notas técnicas que enviamos para todos os profissionais, estão disponíveis em nosso site também. E aí essas notas técnicas, elas são de diversos temas. Então tem ligada à prescrição, à telemedicina, na verdade, né? E a prescrição eletrônica. Tem nota técnica ligada para análises clínicas. Tem nota técnica ligada agora para os testes para Covid nas farmácias. A gente tem uma nota de recomendação para os hospitais, porque estava acontecendo de ter hospital que não estava ofertando EPI para farmacêutico. A gente tem também se articulado de forma, como eu falei, silenciosa, porque algumas ações elas não são mostradas, mas com vigilância sanitária, né? Algumas municipais, vigilância sanitária estadual, no sentido de articular algumas ações. Infelizmente, eu preciso ressaltar que algumas tentativas de articulação com algumas instituições públicas, elas não estão sendo respondidas, e isso é muito ruim, mas enfim, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está registrando isso, né? E tem a questão também da proposta de decreto, né, para a sanção do governador, que a gente já sabe de uma forma. Já sabe não, na verdade a gente não teve resposta do governador e a gente já entendeu que de repente esse decreto não saia, mas a gente já tem outras articulações em andamento com o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, mas que eu ainda não posso dar muitos detalhes, tá? Por questão de estratégia mesmo. Tem a questão também da distribuição dos EPIs, e é importante eu colocar isso até como uma prestação de contas mesmo. Como eu falei, gente, relação trabalhista está ligada a sindicato, né? E essa questão de relação, por exemplo, de entrega de EPI, de responsabilidade de EPI pelo empregador, isso é uma questão sindical também. Porém, como o Conselho Federal de Farmácias, gente, que também me ligaram, e Eu aí, acho que travou de novo. peraí, Travou de novo, Larissa. Só um deixa só eu minutinho que eu tô voltar aqui saindo. rapidinho, gente, travou porque alguém me ligou também, fizeram igual a você, Flávia. Isso, aí o Voltei, áudio diminui, né? pronto, voltei, Voltou, voltou. Só pronto, sua alguém, imagem tinha alguém me dado ligou, congelada. tá, deixa eu ver aqui, peraí. Mas acho que daqui a pouco ela volta. Foi por conta da Sim. ligação, alguém me ligou no meio da live. Então, e aí, só que como o sistema Conselhos é um sistema que tem verba, o que é que o federal fez? O federal resolveu fazer a distribuição de EPIs para aqueles farmacêuticos que, de repente, no momento de uma fiscalização orientativa, estejam em situação de vulnerabilidade. O que é que quer dizer? Primeiro ponto, as fiscalizações do exercício profissional estão suspensas. Então, desde que foi decretada a pandemia, né, desde que a gente está nessa situação de calamidade, a gente não pode fiscalizar aquela tradicional, tá? Com geração de auto de infração e tudo mais.
porque a gente entende que existem N situações agora que estão fugindo da nossa alçada por conta da pandemia, tá? Mas aí a gente também não podia se furtar de chegar até o colega que está na ponta. A gente tinha que chegar nele de alguma forma, até para entender se, quanto instituição, a gente pode ajudar de algum jeito. E aí foi emitida uma resolução, que é a 684, recente, agora no finalzinho de março, não, no início de abril, que regulamenta a fiscalização orientativa nesse tempo de pandemia. Então, a gente deixou de orientar para autuar e fazer uma fiscalização somente orientativa. Não que a orientativa ela já não fosse, mas agora ela só é de cunho orientativo, por enquanto. E aí, o federal resolveu mandar uma verba para todos os regionais, que não é a mesma verba, obviamente, ela fez um cálculo e fez uma verba proporcional ao número de farmacêuticos, enfim. A imagem está parada, mas acho que já voltou, né, pessoal? Estava parada, mas acho que já Não, tá voltou. parada. Tá Tá parada, parada, Peraí. sim. É, só, Ô, gente, as só tá pessoas o ficam áudio. ligando pra gente no meio da live, aí fica difícil. É, Deixa eu ver tão se desligada, né? melhora. Deixa eu ver se melhora. Mas é assim mesmo, faz parte. Mas vamos lá. Vou continuar aqui. E aí, essa verba foi destinada para cada regional, como eu falei, valores diferentes. O federal fez um cálculo para compra de EPI, tanto para a fiscalização. O que é que eu quero dizer com isso? Como nós, diretores e fiscal, nós estamos expostos, né, a várias situações de risco que a gente está indo para farmácias comunitárias, a gente está indo para laboratório, a gente está indo para hospital. Então, a gente precisa adquirir EPIs específicos para fiscalização, e essa verba contempla isso. E ela também contempla a aquisição de EPIs para que a gente possa distribuir para o farmacêutico, que no momento da fiscalização não esteja protegido. Gente, não dá, até do ponto de vista financeiro mesmo, porque a verba não foi muito grande, foi uma verba de 60 mil reais, que é pouco dinheiro, tá? Não se enganem, não é muito. Era impossível a gente conseguir comprar EPI e distribuir para todos os farmacêuticos assim. Vamos distribuir para todo mundo igual. Não dá. A intenção também não é essa. A intenção é justamente a gente dar para aquele que não recebeu do seu empregador. Isso não exime o empregador da responsabilidade, tanto é que quando a gente encontra algum colega que a gente já encontrou, nessa situação a gente denuncia para o sindicato e vice-versa. Quando o sindicato recebe primeiro essa denúncia, avisa para a gente poder levar os EPIs. Então, como eu falei, a gente conversa muito, né? E a gente denuncia para o sindicato porque essa relação trabalhista e essa obrigação, ela continua existindo, tá? O que a gente está fazendo no sentido realmente de proteger o nosso colega, né, de levar algum EPI para ele, caso não esteja, porque caso ele não tenha recebido, para que ele não fique vulnerável, né? Então, essa é uma ação que está sendo feita. Um detalhe importante, e aí gira naquilo que eu falei da crítica, é que a diretoria do CRF, ela optou por não expor a entrega desses EPIs. Vários regionais, e aí eu não estou fazendo uma crítica direta aos outros regionais que fazem isso, né? Tiram foto com o colega que recebe, põe na rede social, enfim, faz algum marketing relacionado a isso, mas a gente optou por não fazer, por entender que a gente pode estar expondo o colega e gerar um constrangimento, não é algo que a gente queira. Então, gente, por favor, não significa que o CRF Sergipe não está entregando os EPIs. Está. Quando a gente encontra um profissional em situação de vulnerabilidade, a gente entrega sim os kits. Os nossos kits, eles são montados por uma caixa de luva de procedimentos, um pacote com 10 máscaras cirúrgicas e um frasco de álcool em gel a 70%, um frasco de 500 ml. Tá, e aí a gente entrega o kit. E, obviamente, isso é registrado, até porque a gente tem que prestar contas para o federal depois, tem que prestar conta no portal de transparência, e essas contas também serão prestadas na próxima plenária que a gente tiver. Então, sim, a gente está fazendo, a gente só não está expondo isso para não expor os colegas, tá? Mas, como eu falei, todas as vias oficiais de prestação de contas, elas vão acontecer, tá joia? Né? Então, essa é mais uma ação que a gente está realizando em parceria com o sindicato, sim, porque, na medida do possível, ou algum diretor ou algum membro representante do sindicato está acompanhando a gente nas fiscalizações. Né? Até porque eu falei, né, no fundo, está muito mais ligado a uma esfera sindical do que a esfera do conselho, tá? O conselho, ele está fazendo isso porque foi uma verba destinada para isso. Já aproveitando que eu estou fazendo a prestação de contas antecipada, só para vocês terem uma ideia, essa verba ela veio direcionada para a compra de EPI. Então, o CRF ela não pode usar para nada, nenhum outro fim. E aquilo que porventura não seja utilizado, se a gente de repente não utilizar os 60 mil todos, a gente tem que devolver para o federal. Porque, como a gente fala, veio com a rubrica, né? Essa verba ela veio com uma destinação específica e aí aquilo que não for utilizado ele tem que ser devolvido, tá?
Entre ações também, a gente tem divulgação de vários outros materiais técnicos por meio de vídeo, por exemplo. O professor Lisandro, eu não posso deixar de agradecer, né? Um conselheiro nosso também, professor da universidade, que está encabeçando um projeto excelente de rastreamento, né, das pessoas com Covid que estejam assintomáticas. E o professor Lisandro, ele começou no canal dele do YouTube a lançar vários drops, vários vídeos, né, com temas ligados realmente à Covid, né, e vídeos técnicos. Como ele é conselheiro nosso, a gente juntou a fome com a vontade de comer. Então, ele já estava desenvolvendo esses vídeos por iniciativa própria, né, e aí a gente conversou, professor, vamos institucionalizar isso, já que você também é conselheiro do CRF. E aí, toda semana, no nosso site, no nosso Facebook e no nosso Instagram, a gente lança um vídeo com conteúdo técnico do professor Lisandro também, que é bem bacana, né? Tem essa colaboração também. Nós montamos 2 grupos de trabalho, que também é bem importante dizer. A gente tem um grupo de trabalho específico para material para Covid-19 e a gente montou um grupo de trabalho que chama Integração Farmacêutico e Sociedade, que a gente está utilizando muito também na pandemia, mas às vezes com outros temas, né, que não necessariamente ligado à Covid, mas a atuação do farmacêutico em si, algumas ações de valorização do profissional farmacêutico, que também a gente tem que é importante, né? Ação de valorização, a gente tem que reconhecer o profissional que está trabalhando na ponta, né? Enfim, então a gente tem essas ações aí. Tem algumas ações também com esfera pública, como eu falei, com o Ministério Público do Trabalho, que são algumas ações que a gente não divulga muito no início pelo caráter estratégico, mas é como eu falei, se der certo a gente divulga, se não der certo também a gente não divulga, não porque a gente não quer divulgar resultado negativo, mas é porque às vezes a gente pode guardar aquela estratégia para usar mais adiante, né? E a gente não pode esquecer, gente, que conselho é um órgão político, né? A gente lida com outras instituições, a gente lida com outras profissões, e o cargo de diretor de um conselho é um cargo político, né? Tem a esfera administrativa, que a gente tem que dar conta realmente das questões internas, o conselho ele precisa funcionar. Tem a esfera técnica, né, que é justamente o material que a gente elabora, as resoluções que são criadas, né, todo o aporte científico que a gente pode dar para os farmacêuticos, mas é muito política, e política no sentido geral mesmo, política no sentido de relacionamento. A gente tem que se relacionar com as outras instituições, né, instituições públicas, privadas, e a gente tem que saber conduzir essa relação também. Então, por isso que algumas coisas elas não são publicizadas, tá? E aquilo que a gente pode publicizar, obviamente a gente publiciza. E aí, já pegando um gancho dessa publicidade, eu já quero falar também, e puxando também um gancho ao tópico da crítica, que a gente já conversou, é que uma das críticas que a gente mais recebe da nossa gestão é que a nossa gestão ela é marqueteira, que os diretores do CRF, eles vivem de marketing, mas, gente, não é. Na verdade, tudo que a gente faz é expor para vocês o que está sendo feito. Porque se a gente não expusesse, se a gente não fosse transparente, sabe o que vocês iam dizer? Que a gente não sabe o que a CRF faz. Eu não sei o que o meu conselho faz, porque não mostra nada, porque não presta conta de nada. Então, assim, não é marqueteiro. E olha que tem N coisas, como eu falei, que a gente faz que é estratégico e que não é divulgado. Então, o que muitas pessoas chamam de marqueteiro, na verdade, a gente entende que é transparente. E a gente tá dando a nossa cara para bater o tempo todo, né? A história do ônus da transparência que eu falei. Então, assim, não é marketing, não. É, de fato, a gente ser transparente naquilo que a gente faz, tá aberto à crítica, tá aberto à consideração. E aberto a elogio também, porque a gente é ser humano, né, minha gente? De vez em quando um elogio afaga o coração e não faz mal a ninguém. Com certeza. Quem mais, Flávia? Oi. A Adriana está perguntando se não tem nenhum grupo de WhatsApp do Conselho Oficial. Não, o WhatsApp... Não, de fato, o WhatsApp é uma coisa que a gente não tem. Não é por maldade nem por ruindade, é porque a gente tem um corpo técnico muito pequeno e a gente ainda não conseguiu se organizar para ter um número disponível de WhatsApp para vocês. E realmente, de fato, a gente não tem. Né? O que existe, na verdade, são outras formas de poder ajudar o conselho. E talvez a pergunta da colega seja essa. Como é que eu posso me aproximar do conselho? Eu queria participar das discussões, eu queria ver o que é que acontece, para ver se de repente até vocês se interessam, gente, porque assim, a nossa intenção não é ficar lá eternamente, não, viu? A gente tem que começar a trocar, tem que começar a oxigenar, né, e virem pessoas novas. E aí, como é que vocês podem se inteirar das ações do conselho e participar? Primeiro, ir para as reuniões plenárias. Obviamente, elas estão suspensas, porque a gente está passando por uma pandemia, uma quarentena, óbvio, mas elas acontecem mensalmente e a gente divulga o calendário prévio das plenárias. E todo mês, caso haja mudança de data, a gente reforça também qual é a data, enfim.
E as plenárias, gente, elas são públicas, tá? Qualquer membro da sociedade, não é só farmacêutico, eles podem participar. O único momento de uma reunião plenária em que ela tem que ser privada é se tiver algum processo ético. Aí ela é privada dos conselheiros. Mas mesmo os processos fiscais, aqueles processos que geram multa, né, enfim, eles são abertos para quem está lá, tá? E aí a gente tem como opção a transmissão. Nós transmitimos nessa gestão, desde que assumiu, passou a transmitir as plenárias ao vivo pelo Facebook. Então, no nosso link do Facebook, vocês conseguem, na nossa página do Facebook, vocês conseguem assistir a transmissão ao vivo da plenária, caso não possa estar presente fisicamente. Como eu falei antes, a única parte que a gente não transmite é a parte do julgamento dos processos, que aí, nesse caso, é para não haver uma exposição maior, tá? E as transmissões são feitas pelo Facebook, não pelo Instagram ou outra plataforma, porque no Facebook fica gravado. E aí, por exemplo, quem agora começou a se interessar e disse, eu quero ver como é esse lance de plenária aí. Vai lá na nossa página do Facebook e assiste algumas plenárias anteriores, né, que elas estão lá e vocês veem como é que são as discussões, tá? Essa é uma forma de participação. Uma outra forma de participação é através das comissões assessoras. Toda a gestão, né, quando ela começa, ela tem a possibilidade de abrir comissões assessoras que são formadas por profissionais farmacêuticos, tá? Vale ressaltar, já digo logo que comissão não tem gratificação, é uma situação honorífica também para o farmacêutico que participa, mas é tudo regulamentado por emissão de portaria, recebe certificado, você tem como comprovar que você foi membro de uma comissão depois, tá? E aí, todo início de gestão, a gente abre vaga para comissão. Obviamente, a gente não chegou a abrir nessa gestão agora, que a gente assumiu a partir de 2020, por conta da pandemia, então isso está suspenso também. Mas com fé em Deus, assim que essa situação normalizar e a gente começar a ter a nossa rotina de volta, a gente vai abrir o chamamento para as comissões. E aí tem comissões de várias áreas. Hospitalar, comunitária, setor público, o que mais, gente? Tem várias coisas, várias áreas. É porque agora já está me dando branco. Mas a gente abre esse chamamento público para quem quiser participar e quem quiser contribuir. E aí, as comissões, elas fazem parte, na verdade, de um grupo técnico, né, do CRF, em que os colegas podem contribuir também. Tem os grupos de trabalho. Oi, Flávia, você quer falar? Pode perguntar. O pessoal está perguntando sobre técnico de farmácia, sobre o reconhecimento deles. Sim, importante. Perante ao conselho. Importantíssimo. Deixa eu só concluir essa parte da contribuição que eu falo dos técnicos. E aí, essas são as formas de contribuir, basicamente. É participação em plenária e participação nos grupos técnicos do CRF, tá? E aí podem também entrar em contato com a gente diretamente. A diretoria ela é muito disponível, né? No site vocês conseguem ter acesso direto ao e-mail do presidente, né? Podem entrar em contato conosco nas nossas redes sociais mesmo, diretamente, né? Tá aí o meu Instagram disponível para vocês. Enfim, então vocês podem entrar em contato direto com o diretor e dizer, olha, eu quero ajudar, eu quero fazer algo, o que é que eu posso contribuir? E aí a gente conversa aí, toda ajuda ela é muito bem-vinda, jamais negaremos, tá? Inclusive, com relação né, Oi, Flávia. A gente já fez uma reunião plenária lá na Uninassal. Eu convidei vocês. Sim, verdade. Essa aproximação com a academia é muito importante, né? A gente ia fazer de novo esse semestre, só que por conta da pandemia aí não deu certo. Mas verdade. Sempre que está no semestre, que tem a disciplina de Ontologia e Legislação, eu pretendo fazer isso, que eu fiz uma vez e foi bem legal, bem bacana, os alunos gostaram. Foi ótimo, foi ótimo. É muito bom a gente fazer plenária fora. Isso, e aí teremos várias oportunidades para os alunos, né, que não tiveram essa oportunidade agora, nesse momento de pandemia. Nos outros períodos a gente vai fazer também. Todo mundo pode participar. Todos os alunos de farmácia. Sim. Antes de eu passar para a questão dos técnicos, eu só vou responder duas perguntas que eu estou vendo aqui, que eu acho que são bem importantes. Não que as outras não sejam, tá, gente? Porque essas eu por coincidência, acabei vendo. Primeiro, alguém está perguntando se estudante pode participar ou só quem é formado. Se for das plenárias, qualquer pessoa pode assistir, tá? Qualquer membro da sociedade, independente de ser estudante ou profissional. Das comissões, não. Aí as comissões, de fato, só profissionais podem participar delas. Porém, a gente tem um projeto muito legal que vai ser colocado para frente esse ano, ainda assim que a gente passar da pandemia, que é o CRF Júnior. E aí o CRF Júnior é um programa específico para estudantes. Então, aguardem que vocês vão ter novidades não vou dizer que é uma assessoria técnica, né, mas de uma atividade técnica voltada para os estudantes, que vai ser o CRF Júnior, tá? Que já está regulamentado, já está tudo bonitinho, já passou em plenário, o projeto está pronto
mas essa bendita Covid-19 não está deixando a gente executar muita coisa. E a outra pergunta também que eu quero responder antes de passar para os técnicos, para a pauta dos técnicos, é a questão do... Alguém perguntou, o presidente fica por quanto tempo? Na verdade, é a diretoria em si, né? A gestão do CRF ela é mudada a cada 2 anos. Então, se tem eleição para a diretoria a cada 2 anos. O mesmo grupo pode ficar por muito tempo? Pode. Não tem um limite máximo de gestão, como a gente tem na política, por exemplo, né? Que no máximo 2 mandatos, isso não existe, tá? Então, o mesmo grupo pode ficar? Pode. Mas a gestão é de 2 anos e a diretoria ela é formada por 4 membros, tá? O presidente, que no nosso caso é o Marcos Rios, né? Que eu já citei aqui, maravilhoso e está conduzindo super bem a gestão. O vice-presidente, que no momento é um cargo que está em vacância, porque a eleição do CFF é um pouco complexa, e aí a gente não vota só na chapa, a gente tem que votar nas pessoas também. E aí o nosso candidato a vice nessa diretoria ele não foi eleito, então o presidente está acumulando os 2 cargos, tá? Presidente e vice. Aí a gente tem a diretora secretária, que nessa gestão está sendo exercida por Elisdete de Jesus, que é professora, né, que já fez parte da vigilância sanitária, que hoje trabalha na prefeitura de Aracaju e é um profissional excelente também. E o diretor tesoureiro, que nessa gestão sou eu, que na gestão anterior eu era vice e vim para a tesouraria, tá? Né? Então, hoje eu estou à frente da tesouraria, mas é um colegiado, todo mundo se ajuda. Então, essa diretoria fica por no máximo 2 anos. Nós fomos eleitos pela primeira vez, né, esse grupo, em 2018, então ficamos em 2018, 2019, e nessa época nós contávamos com o colega Fábio, né, que é hoje coordenador de farmácia do HU, e aí nessa gestão agora, 2020 e 2021, ficamos nós 3, né, o Fábio acabou saindo, a gente tentou colocar o Carlos Eduardo, mas que acabou não sendo eleito, e ficamos nós 3 com essa vacância da vice-presidência, tá? Deixa eu falar dos técnicos. Então, a questão dos técnicos é a seguinte, gente, essa discussão do reconhecimento dos técnicos, né, do ponto de vista de serem registrados no conselho, primeiro ponto, já quero dizer que ela é completamente legítima, necessária, e assim, é uma causa pela qual a gente até já conversou sobre isso, e o CRF Sergipe vai entrar nessa briga novamente, tá? Por que é que os técnicos não foram reconhecidos ainda? Por que é que eles não têm o direito de ter o registro no CRF? Na verdade, essa discussão é uma discussão antiga, que antes da regulamentação de técnico, quanto profissional mesmo, né, de ter CBO, né, de ter suas atribuições, tiveram alguns problemas em alguns estados, mais especificamente Minas Gerais e São Paulo, se minha memória não estiver ruim, de proprietários farmacêuticos que tentaram, que entraram na justiça para que técnicos assumissem a responsabilidade em farmácias. Por que eles queriam isso? Porque eles economizariam dinheiro. Né? Obviamente, o valor salarial de qualquer carro, né, a nível técnico, profissional, a nível superior, ela difere. Então, eles entraram na justiça, acabaram ganhando, né, o juiz entendeu, saiu a liminar, e isso criou uma briga, né, entre farmacêuticos e técnicos, uma briga histórica. Isso décadas atrás, tá? Logo quando os técnicos começaram a chegar no mercado. E aí, como teve essa entrada, vamos dizer assim, traumática, essa briga ela aconteceu nesses estados, e o Conselho Federal se fechou naquela época, isso década de 90, tá, gente? 90, 80. O Conselho Federal se fechou para os técnicos, essa é a verdade, tá? E por muito tempo ficou fechada, porque por muito tempo, alguns colegas farmacêuticos entenderam que técnico queria roubar o lugar do farmacêutico. Só que com o passar dos anos, a gente já sabe que não é isso. As atribuições, elas já são muito mais do que diferenciadas, assim como exemplo de outras profissões, como a enfermagem, que talvez seja o melhor exemplo que a gente tenha de interação entre nível superior e técnico, né? As atribuições, elas são diferentes, né? E hoje em dia a gente já sabe que não existe isso, essa coisa de técnico roubar o lugar de farmacêutico. Não tem. Cada um no seu quadrado, e o técnico ele está justamente para auxiliar o farmacêutico em diversas esferas, né? Só que isso foi sendo empurrado com a barriga. E meio que no fundo, não se teve um interesse de levar essa discussão adiante, tá? Aqui em Sergipe, aqui no nosso estado, começou um movimento alguns dias atrás de volta, né, dessa conquista, que eu entendo que é uma conquista digna, assim, que os técnicos estão buscando, né? E aí a diretoria, e eu posso falar em nome de nós 3 mesmo, estou falando com a diretoria do conselho, a gente resolveu, juntamente com a nossa conselheira federal, a Maria de Fátima, né, a gente vai comprar essa briga no sentido de cobrar do federal em que ponto está essa discussão. Não é uma briga nova, a gente não vai levar nada novo para Brasília, né? Porque, como eu falei, essa discussão ela vai e volta. Mas o que o CRF Sergipe vai fazer é questionar do federal em que ponto nós estamos e o que é que precisa para que a gente regulamente, porque a gente entende que é necessário. É uma profissão
os técnicos estão aí, estão atuando, são extremamente necessários. Eu trabalhei por muitos anos numa clínica de oncologia e lá tem uma técnica maravilhosa. Fabi, se você estiver vendo, alguém estiver vendo, manda um beijo pra Fabi. Fabi é maravilhosa. E assim, depois que a gente contratou uma técnica em farmácia, a gente não conseguia mais se ver sem ela. Então, assim, é uma interação que é extremamente benéfica para as duas categorias e para a profissão como um todo, para o serviço farmacêutico como um todo. Então, não tem lógica de haver essa briga mais, tá? Mas entendam que essa briga, ela existe por conta desse desentendimento e dessa polêmica que aconteceu décadas atrás. Esse é o cerne da briga, entendeu? Mas é isso, né? O que a gente coloca quanto diretoria do CRF Sergipe é que a gente vai tentar, sim, levar isso adiante. Alguém colocou aqui que falta delimitar as atribuições dos técnicos. Sim, no sentido de ter uma resolução do conselho, sim. Mas isso, a partir do momento em que se decidir que vai ser regulamentado, essa resolução ela vai existir, como todas as outras que eu falei que a gente consegue no CFF. E aí, em algum momento, obviamente, vai sair uma resolução com atribuições dos técnicos, né? O que é de alçada superior, o que é de alçada de nível técnico, tá? Mas é isso, o cerne da discussão é esse, e a gente promete que a gente vai tentar. A gente vai brigar por vocês, sim. Inclusive, a gente já conversou com alguns técnicos em específico, e a gente já conversou com alguns profissionais também que estão nessa briga. E eu até já falo para vocês assim, se vocês tiverem um grupo que já está se articulando, se vocês tiverem um representante, alguém específico, que fala em nome de vocês, já pede para essa pessoa, em nome dos técnicos todos em farmácia, entrar em contato com a gente e a gente já começar a construir esse diálogo, tá? Mas essa briga a gente já comprou por vocês. Entendam também que não é ruindade do CRF Sergipe. O CRF Sergipe não quer registrar, não é, gente. A gente não tem autonomia. Desde a minha fala, que vocês estão vendo em vários sentidos, que muita coisa é regulamentada do federal para cá. Se fosse de autonomia do CRF Sergipe, eu posso dizer para vocês que na próxima segunda-feira a gente já poderia escrever vocês que não ia ter problema nenhum. Mas não é. É uma regulamentação que de fato vem do federal e que a gente pode ajudar a construir, a gente vai ajudar a construir, mas de fato tem que vir de lá para cá. A gente não tem autonomia para entender que não é falta de vontade ou falta de reconhecimento do CRF Sergipe, entendeu? O que mais, Savinha? Bom, tem várias perguntas relacionadas ao sindicato, né? Que aí eu vou deixar para lá. Sim, a gente deixa para live do sindicato. Se deixar, eu fico aqui amanhã, viu, galera? Se deixar, eu fazer uma live eterna. Quem gosta de falar sou eu. Tem algumas pessoas, né, que parabenizaram aí a gestão do conselho, que realmente Obrigada. A mudança é significativa, a gente vê isso. Eu posso falar também como profissional farmacêutica, né, que realmente as coisas mudaram e mudaram para melhor. E parabéns a todos vocês pelos esforços, pela disponibilidade, pela transparência. Então, a gente só tem a agradecer essa gestão, essa nova gestão aí do CRF. É como eu falei, né, Flávia? Nenhuma gestão é perfeita, não vai ser. A gente não tem essa pretensão. O ser humano por si só já é imperfeito. Aí vocês imaginem um grupo de 3 pessoas diferentes, né, com pontos de vista diferentes, e a gente tem que chegar num... Vocês imaginem como deve ser a reunião de diretoria. Eu, Elisdete e Marcos. Para quem nos conhece, sabe que as personalidades são completamente diferentes. Então, assim, vocês imaginem para a gente chegar num consenso, porque tudo lá é como um colegiado. Então, assim, a gestão ela nunca vai ser perfeita. É lógico que alguma coisa a gente vai deixar passar. Mas entendam que a gente trabalha com muita dignidade. A gente trabalha realmente por amor à nossa profissão. E a gente tem o intuito de fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente pode, tá? Então é isso, assim, essa mensagem que eu tenho para passar para vocês. Eu preciso dizer que eu sou muito orgulhosa de fazer parte desse grupo, por estar junto de Marcos e de Elis, né? E aí também todos os funcionários do CRF, porque o CRF não é a gestão apenas, o CRF é o corpo de funcionários que ele tem, né? E assim, eu sou muito feliz e sou muito orgulhosa de fazer parte desse grupo mesmo, sabe? Da gente ter construído uma amizade também, né? Eu, Elisdete e Marcos e o Fábio, que fez parte da gestão passada, enfim, né, de ter muito respeito. Eles são profissionais de muito respeito, sabe? Profissionais da academia. Então, assim, talvez eu seja a menorzinha ali do grupo, né? São professores, estão na linha de frente o tempo inteiro. Então, assim, é muito gratificante fazer parte desse grupo e saber que a gente está contribuindo de alguma forma. A nossa gestão vai passar. A gente não quer ficar lá para sempre, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A nossa gestão vai passar, a gente quer que venha um grupo novo, com pessoas motivadas, para sempre colocar a nossa profissão no nosso estado para cima, tá?
juntamente com os técnicos também, que a gente espera que seja uma realidade próxima, né? E a gente jogar a nossa profissão sempre para frente, sempre para cima. Essa acho que talvez seja a mensagem final que eu tenho para deixar para vocês. Se é que é final, né? Eu tô aqui fazendo assim, mas sei. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Pra gente encerrar Ó, a as pessoas live. estão elogiando. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Eles me mandaram assim para o Fogo Cruzado, Elise e Marcos, porque, como eu falei, eu sou a que mais gosta de falar da diretoria. Então, se Ô, deixar, a gente vai Larissa, aqui, ó, até. fala aí pro pessoal, né, o Insta do Conselho, o Instagram do Ah, Conselho, sim, para eles sim. seguirem. Bem lembrado. Ó, nossas redes sociais, gente. A gente tem Facebook, tá? Conselho Regional de Farmácia de Sergipe. A gente tem Instagram, que é o CRFSE, a sigla mesmo apenas. A gente tem o nosso site, que eu mostrei para vocês, tá? Que é o crfse.org.br, tá? Também. E como eu falei, a gente manda tudo por e-mail para os profissionais. Se você não for profissional, mas quiser receber os nossos e-mails, vai lá no nosso site, cadastra o e-mail na newsletter que você passa a receber, tá? E a gente manda e-mail quase todo dia, a gente é chato nesse aspecto. A gente manda muita Eu coisa. tenho tantas notas técnicas acumuladas que eu ainda não consegui Pois ler. é. Mas sabe qual é a vantagem, Flávia? É assim, Ah, claro, a gente não vai ler tudo, também tem nota que é direcionada para alguma área que não vai, tipo, naquele momento isso, ser útil para você. Mas se um dia você precisar, você lembra, não, eu acho que o CRF já mandou alguma coisa disso aí, eu vou procurar. Então vai lá isso e mesmo. procura que vai ter, entendeu? Então por isso que a gente manda para todo mundo mesmo, porque no momento que precisa, você sabe que provavelmente a gente já mandou alguma coisa. E se não mandou, pede que a gente cria e manda, né? A gente trabalha assim. Ah, e aí eu quero aproveitar, já que eu falei também do sindicato, apesar de que vai ter uma live, mas o sindicato também tem as mídias sociais, tá, gente? Tem o Instagram do sindicato, que é o sindifarma.se, e lá no Instagram deles tem todos os contatos de e-mail, de telefone, tudo direitinho, tá? E aí vocês entram também e se filiam ao sindicato, galera. É importante, é muito importante. Quando a gente entra na área de trabalho e que a gente tem o mínimo de questão trabalhista, assim, a gente entende a importância do sindicato. É bem importante, assim, sabe? Bom, acho que de informações nossas eram isso. Ah, e tem aí meu Instagram, que vocês estão vendo, então me sigam, eu coloco algumas coisas lá. Também o meu Instagram, ele é um misto de profissional e pessoal, mas aí, enfim, se vocês acharem interessante, sigam. Se não achar interessante, deixa de seguir, não tem problema nenhum. Ele é aberto, zero mágoa, tá? Mas tá aí aberto para vocês. Mas eu até reposto muita coisa do CRF também, eu acabo repostando algumas coisas das minhas experiências profissionais também, e aí eu fico à disposição de vocês, tá? Ô, Larissa, só para concluir, estão perguntando como é feita a votação dos membros do Conselho. Ah, então, a eleição, como eu falei, ela acaba acontecendo a cada 2 anos, normalmente nos anos, peraí que eu me perdi, nos anos ímpares, para a gestão iniciar no ano par. Isso aqui em Sergipe, tá? E aí, elas normalmente ocorrem entre outubro e novembro, né? E, como é que eu posso dizer? Bom, só farmacêutico vota. A eleição ela é eletrônica, ela não é mais presencial, aquela coisa da gente ir na urna, muito embora fica uma urna disponível no CRF, porque a gente entende que pode ter alguém que de repente não tem acesso à internet, computador, isso pode acontecer. Então sempre fica uma urna disponível lá pelos dias de eleição, mas ela acontece na plataforma mesmo, na plataforma que o CFF abre específica para a eleição. E aí você loga com o seu CPF, já abre direto no seu estado, né? Obviamente, você não vai votar para um outro estado. E aí só votam farmacêuticos mesmo, sociedade em geral não vota, tá? Né? E é isso, acontece de 2 em 2 anos, que é o tempo da gestão mesmo, é uma eleição simples. Todo o edital, ele é mandado pelo federal. Quem pode se candidatar? Qualquer farmacêutico que esteja em pleno exercício da sua função com registro ativo, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que professores não são obrigados a ter CRF ativo, não tem problema, mas se quiser se candidatar, tem que passar a ter. Às vezes eu estou fora da minha área e, sei lá, meu CRF está inativo, ou eu estou com alguma dívida financeira, alguma questão, algum outro tipo de débito com o CRF. Aí eu tenho que sanar tudo, tenho que deixar tudo ok e manter o CRF ativo para poder participar. Mas qualquer farmacêutico com CRF ativo, em dia com as suas atribuições e com as suas responsabilidades perante o conselho, pode tanto se inscrever para ser conselheiro, quanto se juntar para montar uma chapa. Não tem limite de número de chapa, nada disso, tá? A eleição ela é muito democrática nesse sentido, ela é bem aberta.
Lembrando, né, Larissa, que quem desenvolve a responsabilidade técnica tem que ter inscrição obrigatória no conselho. Sim, nesse caso, sim. Né, eu falei dos professores porque é um tipo de atribuição em que Sim, não é obrigado, né? Mas, sim, sim, falando do ponto da eleição, especificamente, se algum professor, por exemplo, quiser entrar como conselheiro ou montar uma chapa, aí sim ele tem que ativar o CRF, porque precisa estar com o CRF ativo para poder ser candidato, entendeu? Mas é nesse sentido, tá? A, a dívida do CRF tem juros? Sim, Tem. corre juros como qualquer outra dívida, principalmente se for para dívida ativa também, aí corre juros, mas tem negociação, tá? A gente tem uns planos de parcelamento, de negociação de dívida lá Sim. no nosso setor jurídico que dá para resolver, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tá? Bom, bom, Larissa, eu acho que é isso, porque eu acho que É, daqui porque a se pouco deixar a gente vai, né, Flavinha, até e a live vai encerrar daqui a pouco. Então, também, é. eu gostaria de agradecer imensamente por você ter abrilhantado a nossa manhã. Né? Você Imagina, eu também realmente é agradeço o convite. especial. Você não é Oh, pequena, não. Fábia, Você é uma gigante. Você é uma imagine, gigante. A gente te imagine, admira obrigada. demais. Você é parceirona nossa. E E a vocês gente só também, tem a da gente, agradecer. inclusive. Não, eu Contem agradeço. conosco para o que precisar. Precisar dos meus Contaremos. alunos, precisar dos nossos Contaremos, alunos contaremos, para fazer contaremos. campanha, ação. A academia é um Sim, parceiro importante, assim, as universidades têm sido, e todas aqui no estado, graças a Deus, têm sido muito sim. parceiras do CRF, as públicas, as privadas, tá? Contem sempre conosco, assim como a gente conta com vocês, e a gente conta mesmo, né? E em nome da diretoria, eu agradeço demais o convite. Podem nos convidar mais vezes, né? Enfim, a gente gosta de levar muito o que a gente faz pelo CRF. Agradeço os elogios pessoais. Saber que você também é uma colega que eu admiro demais pelas suas ações na Ah, vigilância, na faculdade. A gente troca muita figurinha que esse povo nem imagina, né, Flávia? nos Enfim, bastidores. nos bastidores, pois é, a gente se ajuda muito. E é isso, eu estou Aham, à disposição de vocês, estou à disposição dos colegas. Uma parte de fazer parte de um grupo de representação, de ser representante, e a gente está exposto, né? Então não tem jeito, não tem como. Eu estou exposta a vocês e é isso. Pelo menos pelo tempo que eu puder contribuir aí para a categoria. Agradeço demais, viu? Grava essa live também, que eu vou dar um jeito de gravar pelo aplicativo, tá? Que a gente discutiu muita coisa legal. Acho que vale a pena gravar. certo. O pessoal está aqui também, né, dando os parabéns para a live, que foi maravilhoso, foi Obrigada, gente. ótimo, Obrigada mesmo. amaram, viu? Obrigada. Contem Então comigo, tá, tá? O que precisar. tá, obrigada. E pessoal, não saiam não, por favor, que eu Ó, vai vou ter colocar. chamada, viu, galera? Vai ter chamada, né? Porque é uma atividade da faculdade e, obviamente, com a professora, não ia deixar de rolar uma chamadinha, né? Eu já vou sair para deixar vocês, viu? Obrigadão, Larissa, um beijo. Beijo, Flávia. Tchau, tchau. Tá. Então, pessoal, vocês conseguiram preencher o formulário. Se não conseguiram, né? Oh, por nada. Obrigada a vocês, né, pela participação. Sem vocês, nada disso seria possível também. Eu vou colocar aqui novamente o formulário e vão lá no link da bio, viu, pessoal? Porque a gente precisa desses formulários preenchidos e enviados para a gente ver quem realmente esteve presente, certo? Para poder ser emitido os certificados de vocês, que vai valer hora, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também, que eu repasso a dúvida, eu repasso o contato de alguém do sindicato, de alguém do conselho, ok? Então tá. Olha, a Aline quer falar alguma coisa. Só um momentinho. Qualquer coisa, se vocês tiverem. Tá no link da bio, eu já falei, Aline. E qualquer coisa, entre em contato comigo também pelo WhatsApp ou com a Aline, que a gente, quem não conseguir, né, pelo link da bio, nem por aqui, pelas mensagens, ok? Sim, todas as lives serão por aqui, as de farmácia, certo? Em cada arte de cada live tem dizendo lá qual vai ser o Instagram, mas os nossos serão por esse mesmo aqui, pelo Insta oficial da farmácia e biomedicina. Um beijo, obrigada. Então tá, pessoal, é isso. Aline, quer falar mais alguma coisa? Quer que eu te volte aqui na transmissão?
Sim, essas lives foram bem divulgadas, né? No WhatsApp, no Instagram, pessoal, profissional, da instituição. Vai ter da farmácia, vai ter da biomedicina, esses 3 dias. Manhã e noite, biomedicina à noite, farmácia manhã e noite. Sigam lá os horários direitinho, certo? Que horas vai começar cada live. Tem tudo informando. Todas as lives de farmácia vai ser por aqui. Tem live. Aline? Sim, veja, eu tenho que se inscrever lá no site e depois preencher o formulário que será encaminhado aqui pela live. Ok? Qualquer dúvida, me perguntem a Aline, certo? Estamos à disposição. Um abraço. Vou encerrar, ok?